Saudações, caríssimos amigos, respeitáveis companheiros desta plataforma de comunicação. Sejam bem-vindos a esta estreia do programa Outro Ângulo, em especial aqui para esta plataforma de comunicação, a falarmos da TV Direto. É um prazer muito grande trabalhar para todos vocês e dizer que estamos a chegar com tudo. O nosso grande desejo é exatamente nos juntarmos às demais iniciativas e fazermos com que, a partir do seu dispositivo, possa receber as diversas formas de analisar os assuntos sociais, o entretenimento, a informação, e cá entre nós vamos trazer uma perspectiva completamente diferente que tem a ver com o olhar atento e, sobretudo, holístico aos fenómenos sociais. Durante as nossas presenças, passaremos a ter aqui especialistas naquilo que tem a ver com análise social, de modo a que nos possam ajudar a refletir em torno de vários assuntos, mas com aquela pitada de humor. Nós queremos nos sentir livres e, acima de tudo, felizes enquanto abordamos questões sérias. Mas, não obstante isso, está aqui o pendor educativo. Nós queremos fazer com que você que está aí do outro lado, a partir da nossa plataforma, consiga interpretar alguns fenómenos e, acima de tudo, tirar lições que possam conduzir a uma vida saudável. Para o efeito e para a estreia, tenho comigo um jovem acadêmico e, claro que, de opinião própria. É um jovem analista social. Falo de Ernesto Neto, a quem saúdo e desejo boas-vindas a esta estreia do espaço Outro Ângulo. Obrigado, Jonas Catumbela, e também para os nossos internautas. Naturalmente é um programa Outro Ângulo e vamos, obviamente, como o Jonas Catumbela disse muito bem, fazer abordagem geral de todos os fenómenos naturais, sociais que acontecem e que naturalmente passam para a nossa grelha de programação. Muito bom. Nós aqui nos vamos ousar em abordar questões sérias, mas não com muita seriedade. Nós vamos olhar para alguns aspectos que merecem uma pitada de olhar diferenciado. Estamos todos a olhar para o mesmo ângulo. Nós queremos buscar um outro ângulo. Daí que, nesta edição de estreia, vamos fazer uma espécie de retrospectiva de alguns acontecimentos que se deram ao longo de 2024. Podemos caminhar para este desafio? Sim, estamos disponíveis. Muito bom. Minha tarefa aqui é perguntar ao Ernesto Neto. O Ernesto me vai responder com base no seu domínio. A primeira questão tem a ver com o que eu chamo de insólito. Apesar de que é frequente, não é, ao nível das sociedades, as pessoas serem suicidas, ou seja, homicidas e suicidas. Mas aqui estamos a falar exatamente de um episódio que se deu no Calemba 2 há um mês atrás, ou se não mesmo algumas semanas atrás, que um segurança matou, usando arma de fogo, 3 taxistas que circundavam o perímetro em que ele exercia a sua atividade de guarnição. Mas o mais estranho é que depois de matar 3 pessoas, ele acabou de tirar a própria vida. A pergunta que se coloca: o que é que terá acontecido de concreto com este indivíduo? Não é que tinha algum prazer de ver aqueles cidadãos mortos? Por que é que teve que depois não assistir a este episódio? Obviamente, os casos insólitos têm aqui digamos, facas de vários gumes, não é? Porque numa primeira perspectiva, entendimento assim claro não temos, porque se alguém tira a vida de alguém ou de outro, naturalmente o objetivo é que eliminar essa pessoa. Eliminar e assistir ao posterior, né? A família chorar eventualmente. Obviamente, é contemplar o prazer da sua ação. Normalmente esta é a perspectiva que leva as pessoas a tomar uma dada atitude. Mas quando alguém tira a vida de outrem e, consequentemente, também tira a sua própria vida, isso suscita muitas questões, não é? Por que esta pessoa fez isso? Quais são as motivações que levaram-no a cometer tal atitude ou tal ação? E depois a resposta às vezes fica difícil de encontrar, porque quem podia responder se morreu também, não é? Exatamente, Morreu. Seria ele, a meio de um julgamento, e enfim, essa questão.
e pronto, morrem os outros e morre também ela e faz tudo. Enfim, é uma questão que deixa assim todo mundo com água na boca. Terá havido algum desespero, alguma dificuldade de vida e isso vai nos remeter a uma análise psicológica? Será que o indivíduo estava aborrecido e não queria morrer sozinho? Mas essa perspectiva aqui não se agrega. Porque se está aborrecido consigo mesmo, com a vida, então devia matar todo mundo. Se matou 3 pessoas e se calhar pessoas identificadas, é porque se calhar tinha também algum desejo. Não é? Porque há indivíduos em que estão se calhar no linear da vida, estão no limite da vida, mas se calhar também quer ajustar contas antes de partir, talvez dessa perspectiva. Quer dizer, não vou sozinho, vou levar 3, claro, depois vou levar 3 também. que me devem, não é? E vamos todos juntos. Talvez é esse entendimento que se deve trazer ou para terá havido algum medo da represária, o que viria a acontecer depois, né? Visto que ceifou 3 vidas, eventualmente estava a pensar na possibilidade de ser queimado, apedrejado, será? Talvez, aqui entramos na questão dos 6, não é? Porque entramos aqui tudo nos 6, não é? Porque não vemos aqui uma abordagem, digamos, verdadeira. Aqui fazemos especulações. À primeira, dissemos que deverá ter havido uma motivação que levou-lhe a ele tirar a própria vida, mas primeiro tirando dos outros, que talvez lhe devem alguma coisa, e ele também, estando aborrecido, matou-se por si mesmo, depois de ter cometido tal ato. Ou então essa perspectiva que trouxeste há pouco, que é tirar a vida dos outros, inicialmente, mas depois, pensando nas consequências, voltar também a tirar a sua própria vida, temendo represália. Talvez aqui uma dessas perspectivas se enquadra. Outro elemento, talvez é a mesma questão psicológica também. Não é? Porque há muitos problemas de foro psicológico que às vezes também levam as pessoas a cometerem muitas ações, digamos, insólitas. Então aqui levantamos muita coisa que no fim do dia, no lavar dos cestos, não encontramos naturalmente. Qual seria a melhor atitude diante desta situação? Ou o que aconselhar ao cidadão? Aconselhar ao cidadão. Eu penso que tirar a própria vida é já um problema. E tirar a vida de outrem é também um outro problema, porque há consequências, principalmente quando os adultos, todo ser humano quando parte deixa sempre algum vazio, ainda mais quando estamos a falar de alguém, chefe de família, não é? Que tem esposa, tem pais, tem mães, tem irmãos, tem sobrinhos e trabalha naturalmente, desde o seu trabalho sustentam-se muita gente. Portanto, quando se toma esse tipo de atitudes, deve-se certamente pensar nas consequências. E as consequências são muito gravíssimas, porque tem os filhos que ficam sem pais, tem a esposa que fica sem noivo, ou fica sem esposo, nesse caso, fica viúva, tem os pais que ficam sem filho, e é um vazio enorme na família. E cada um de nós tem a responsabilidade, a sua, enquanto ser humano, na sociedade, é contribuir positivamente para a evolução e para o progresso da própria comunidade ou da sociedade. Portanto, para o indivíduo que está do outro lado, para o nosso amigo que está do outro lado, perante essas situações em que está, se calhar, desequilibrado emocionalmente, esta não é a melhor via. Às vezes é mesmo contactar um dado psicólogo, alguém que domine um pouquinho da vida, que tenha algumas experiências e vai então certamente desfriar esse ímpeto de naturalmente tirar a vida por si mesmo. Porque, afinal de contas, no final de contas, todo mundo morre, não é? Morre, né? Cada um tem seu limite. Não adianta antecipar-se neste processo, não é? Muito bom. Ernesto Neto, nós vamos continuar e a olhar para mais um caso que eu não sei se chamaria este de suicídio, não é? Trata-se da zungueira que lançou-se de cima da pedonal abaixo. A questão que se coloca, o que terá acontecido de concreto? Desespero, aborrecimento ou medo do polícia que vinha eventualmente, né? Diz a boca pequena que a senhora parece que viu-se em saia justa, estava eventualmente a vender num local proibido, mas qual é este medo que me leva a lançar-se da pedonal abaixo? Como é que podemos encarar isto? Aqui nós vamos enquadrar essa perspectiva em diferentes abordagens. Numa primeira, para a vendedeira, nesse caso, não há nenhum medo, e aqui já para esclarecer essa questão, não há nenhum medo que nos leve a cometer uma dada ação contra nós mesmos, ou seja, atirar-se de baixo para cima, é mesmo para tirar a própria vida. Infelizmente até a senhora não tirou a vida. Não morreu, não é? Morreu. Ou será que ela já havia pensado nessa hipótese de não morrer? Longe disso, foi simplesmente o primeiro caso, porque super de cima para baixo né? É perigoso mesmo. E fraturou os membros inferiores e superiores, mas felizmente não morreu. Portanto, não há nenhum perigo
ainda mais quando se trata de humanos, não é? Humanos iguais, que estão a vir à nossa busca ou, enfim, cometemos alguma situação e estão a vir atrás de nós. Ainda mais homens da lei, não é? Agente de autoridade. Eles naturalmente não deviam, certamente, fazer o que a senhora fez, pegá-la de cima para lançá-la baixo. para Exatamente. baixo. Mas a senhora tinha noção disso, de que as forças de ordem estão para regular, não propriamente para punir naquele nível? Sim, eu acho que foi uma decisão instantânea e muito mais instintiva. Não é uma resposta do instinto que, vendo-se, digamos, relativamente presa, não é? Decidiu então safar-se. E que forma de safar-se, não é? Mas que tem, normalmente as pessoas quando fazem vendas nestes locais, então têm a noção de que realmente constitui alguma transgressão. Óbvio, transgrede a lei, transgrede, mas nunca, a punição nunca vai ser superior. Aí está depular. Exatamente, exatamente. Então é necessário pensar nas consequências entre ser apanhada pelos policiais e ser levada ao local onde são levadas para se calhar alguma justificativa e o atirar-se da pedonal para baixo, o que é mais perigoso? E ainda a terceira hipótese, não é? O não vender ali. Claro, mas essa questão também já é outra. E essa aqui... Vamos olhar para questões da vida, não é? As pessoas têm dificuldades, mas quais são as dificuldades que levariam-nos a arriscar a tal ponto? Claro, e aqui não se entende bem. Por isso é que, aqui no comparativo entre a ação de atirar-se de cima para baixo e o facto de ser apanhada, não é? Eu acho que o ser apanhada seria uma situação normal em relação ao atirar-se de cima para baixo, porque a essa altura se calhar já nem consegue andar devidamente. Primeiro. Mas por outro ponto também é importante que a gente consiga organizar a estrutura social, a movimentação das pessoas, porque vemos naturalmente vendas desordenadas em qualquer esquina. E há que se regularizar isso, há que se regular. E a regularização desta questão não passa simplesmente por correr com as senhoras, melhor dizendo, não é? É importante que se criem medidas, se criem estratégias, se criem mecanismos. Para quê? Para que de forma ordenada e educada as pessoas saiam das ruas e vão para locais. Estamos a falar da educação social, andar a falar com as pessoas, melhorar as condições de vida. Óbvio, mas primeiro aqui passa por uma estruturação. O próprio Ministério da Administração do Território tem que se estruturar, tem que trazer locais específicos para venda, mostrar às senhoras, minhas senhoras, a partir de agora, os locais de venda é aqui. Não tem havido ações nesse sentido? Eu acho que estamos vendo muitas situações e o mercado não aparece, não é? Tu dás uma volta por aí... Há quem diga mesmo que os mercados oficiais estão vazios. Será isto verdade? Talvez sim, porque também não é só colocar mercado, há que se fazer um estudo de viabilidade. E para além desse estudo, aqui é importante que se comunique às pessoas. E aqui, se calhar, o papel da comunicação social, o papel do setor da saúde, os jovens formando-os em saúde, com aquelas campanhas de sensibilização, para informar a população e educar as pessoas de que comprar na rua é um perigo para a própria saúde, porque imagina um produto que passa o dia todo exposto ao sol, com aquelas moscas, enfim, aqueles insectos a girarem um tal produto e a gente à tarde passa no mercado e compra essa comida. Estamos a transportar doença para a nossa casa e nós sabemos que o setor de saúde aqui não é dos melhores. Portanto, a ideia seria nós criarmos uma sensibilização massiva com diferentes departamentos, a sociedade civil, os estudantes de comunicação, a própria comunicação social no geral, os estudantes de saúde, esses é que têm normalmente a capacidade de informar as consequências que isso produz. Depois então a polícia só poderia vir, se calhar, na última instância. Mas primeiro há que se trazer mercados localizáveis. Essas são as saídas viáveis para esta situação, Ernesto. Exatamente. Muito bom. Ernesto, nós vamos fazer uma breve pausa aqui nesta conversa e chamarmos um intervalo. Afinal de contas, nós queremos beber uma água, é fundamental, todo importante. Na sequência, vamos falar de 2 assuntos que também mexeram com a sociedade. Dois dos quais têm a ver exatamente com uma aparição por excesso. Ok? Uma aparição por excesso. É um até já, nós regressamos. Por favor, fiquem conosco, acompanhe a segunda parte para que esteja por dentro de tudo aquilo que nós preparamos para esta edição. Até já. Viva! Renovados votos de boa disposição, assim que está em nossa companhia. Continuamos
a levar junto de si neste espaço a que chamamos de outro ângulo, em que olhamos para os fenómenos sociais numa perspectiva diferente, uma pitadazinha de humor, no sentido de que você que está aí do outro lado perceba que nem tudo é seriedade, mas na brincadeira também podemos ganhar experiências. Aliás, o fundamental de tudo isto é exatamente preservarmos a vida, a nossa, no caso, a vida de pessoas próximas e, acima de tudo, a coletividade, o meio ambiente que envolve a coletividade. O meu convidado desta estreia é o Ernesto Neto, está a ajudar-me a perceber alguns acontecimentos que se deram ao longo de 2024, que aparentemente paradoxais, mas prontos, encontramos aqui alguma explicação. Todavia, o Conselho também ficou no sentido de não embarcarmos a tais atitudes. Vamos continuar, tal como disse antes do intervalo, temos mais 2 temas por abordar. Inicialmente, vamos olhar para um feito bom, satisfatório, não digo inédito, não é a primeira vez que uma seleção de futebol consagra-se a um dos campeonatos, quer africanos, aliás, já fomos ao Mundial. Então isto aqui não é inédito, mas todavia é satisfatório, não é? A seleção angolana de futebol, sobretudo para atletas que militam nos campeonatos internos, é isto aí? Isso mesmo. Muito bom, passou para o CHAN, não é? Foi apurado para o CHAN. A questão que se coloca, nós passamos por meio de uma derrota. Claro que fruto de uma vitória que na verdade, merecemos no jogo anterior. Primeira mão. A pergunta que se coloca é realmente competência ou é sorte? Exatamente. Olha, nós durante algum tempo, já lá vão quase 15 jogos sem a seleção ter perdido um sequer. Estava numa passada incrível e todo mundo está, digamos, reconciliado com a seleção nacional, o jogo Palancas Negras. Mas, infelizmente, no último jogo, aqui no 11 de novembro, frente à seleção do Lesoto, na segunda mão, por ao apuramento ao CHAN, já visto que na primeira mão a gente venceu, ou a seleção nacional venceu a seleção do Lesoto na África do Sul por 2-0, mas na segunda mão nós vimos aqui uma seleção a claudicar, não é? A demonstrar que, afinal de contas, há ainda muitos furos por se fechar. Daí mesmo que o sucesso que a gente assiste, no ponto de vista da seleção de honra, se calhar é um sucesso que depende muito daquilo que é o trabalho feito na diáspora. Porque se a gente acompanhar os jogos que têm sido de exibição de gala da seleção nacional, são jogos em que grande parte dos jogadores que atuam nestes tais jogos são jogadores da diáspora. Mas o que é que estás a querer dizer com isto? Mas antes de avançar, eu disse exatamente o CHAN. Sim, sim. Na minha abertura, fiquei com a impressão de que tivesse dito outra coisa. Não, eu... Muito bom. Muito bom. Dizia que fruto, ou seja, das conquistas têm sido fruto dos atletas que militam na diáspora. Obviamente. O que é que terá acontecido? Há bocado fez referência de um brilho aparente, pela compreensão que eu tive, é que esta seleção deu muitas vitórias. Não é esta seleção propriamente. Mas há que concorreu para o CHAN. Esta é uma seleção interna, é para os jogadores que atuam no campeonato interno, no gira-bola. Mas ela também brilhou. Brilhou entre aspas, porque já estamos aqui a dizer que passou para a última fase do CHAN a rasca, né, aos pedaços. Porque o jogo do apuramento... Tinha tudo para ganharmos? Estava a nosso favor? Não diria que tinha tudo, mas em função do resultado da primeira mão, de 2-0, aqui esperava-se um pouquinho mais de ousadia, até porque afinal de contas jogou em casa, não esperava-se um pouquinho mais de ousadia, mas vimos um jogo paupérrimo em todos os sentidos. Afinal? É um jogo que deixou muito a desejar. E se for assim, nessa perspectiva, jogar naquela toada, naturalmente que as goleadas venham. Então quer dizer que passamos mais de forma friccionada, sim, não é? Sim, passamos, a seleção passou mesmo, mas passou um mau bocado. Agora, vamos aqui olhar no cômputo geral como é que estamos do ponto de vista de futebol e outras práticas desportivas ao nível do nosso país. Obviamente, nas próximas edições traremos de forma específica uma análise em torno das diversas modalidades, mas hoje, nesta estreia, como é que estamos do ponto de vista de desporto? Do ponto de vista desportivo, particularmente futebolístico, já o disse que a seleção nacional já lá vai 15 jogos, com exceção deste que se realizou no último sábado, aí no 11 de novembro, que perdeu-se por 1-0. Com exceção desses jogos, os outros jogos foram jogos bem conseguidos.
mas em função, como eu já o disse, em função do desempenho dos jogadores que têm vindo da diáspora para virem jogar aqui na seleção da Angola. E às vezes pegamos só pegam-se um ou dois para auxiliar. Aí o Nebulo está, às vezes o Edi Afonso joga, enfim. Mas o esqueleto base da seleção que tem jogado e que tem jogado bem é uma seleção que está a ser trabalhada no estrangeiro. Muitos têm a formação em Angola, mas a dilapidação está a ser feita lá na diáspora. Muitos em Portugal, outros na Itália, outros ainda em França, outros na própria La Liga, isso em Espanha. Portanto, isso pressupõe dizer que é já hora de olharmos para nós também e trazermos aqui a profissionalização de facto. Não é o nosso futebol é de facto um futebol que já consegue ombrear com as outras potências de África, o nosso futebol interno, ou se de facto andamos aí ainda sobre as muletas, não é? Devemos perceber isso. E este jogo, este último resultado da seleção frente ao Lesotho, demonstrou aqui, veio destapar essas lacunas. Percebemos que afinal de contas nós não temos pernas para andar internamente. E há que se trabalhar, há que se fazer muito mais, há que se investir, há que se formar quadros para formar jogadores, há que se construir academias, há que se fazer muito mais para que o futebol particularmente comece a andar do ponto de vista profissional. Também há que se pagar bem, naturalmente. Então é um pacote. Muito bom. Ernesto Neto, vejo que quase que espuma quando fala de desporto. Parece que mais do que analista é amante mesmo do desporto. O desporto está na massa de sangue. Já experimentou jogar alguma vez na vida? Já joguei todas as modalidades, só que dizem não que foi bom em nenhuma. Como é que é? Já joguei basquete, embora com essa minha altura, mas já joguei basquete. Afinal? Já joguei um pouquinho de futebol também, fiz algumas fintinhas, enfim, mas a essa altura já não consigo mais. Ernesto Neto, nas próximas edições falaremos mais sobre desporto. E estamos prestes a fechar, a olhar aqui para dois casos. Na verdade, o último caso será apenas uma análise rápida, mas estes dois casos que estão aqui agrupados nesta temática têm a ver exatamente com uma aparição por excesso. Eu estou a falar do pedido, a olharmos para além das nossas... Aliás, os dois casos se deram, um nos Estados Unidos, o outro aqui ao nível da África. Pedido em algum momento aparece em grande escala dizendo que derrotou praticamente a maior parte das estrelas ao nível do mundo artístico, futebolístico, enfim, ou seja, artísticos na perspectiva musical, enfim. O Pedido andou a andar com diversas pessoas. Tem alguma verdade nisso ou apenas mais uma questão de promoção? Qual é o seu ponto de vista? Bom, aqui... Vamos falar de outra situação. Exatamente. Aqui o ponto de vista, digamos, os famosos têm a vez aquela particularidade. Porque dentro da fama, não é um relacionamento. Tu não vais relacionar com animais, vais ter que relacionar com pessoas. Se calhar está a falar de que tipo de relacionamentos? Não importa qual. Não importa qual. O que veio à superfície são relacionamentos sexuais. Claro. Mas aqui já nos relacionamentos sexuais nós vamos encontrar um pedido a se envolver em mais de 120 crimes. E nestes crimes nós vamos encontrar crimes até de relacionamento com menores de idade. Portanto, este mundo da fama às vezes também é muito contestado em função da obscuridade que isso traz. E às vezes mesmo dos casos insólitos que muitos famosos têm transmitido até nós. Portanto, não é normal que alguém de idade se envolva com menores de idade. E ainda temos casos em que o próprio pedido está envolvido em casos de tráfico de seres humanos, tráfico de mulheres para o sexo. Enfim, é um conjunto de crimes que o homem andou aí a cometer. Portanto, mas estes crimes todos teriam que surgir à tona em apenas num único momento? Não, ou há aqui um processo de descobertas? Parece que num dado momento a situação explodiu, colidiu e pronto, tudo veio à superfície. É que o mundo dos famosos há muita obscuridade, como já o disse. Durante a caminhada as pessoas vão cometendo certas coisas. Por isso é que muitos pagam muito caro para tentarem salvaguardar as imagens. Não é? E vão guardando, vão pagando, vão gastando, Depois chega um momento de sufoco, em que já não há mais com o que pagar também, às vezes. Já temos muitos famosos aí agora a chorarem pelas ruas porque não têm mais o que comer. E depois de tanto ostentamento. Portanto, chega um momento em que já não tem como pagar. Não tem mais como mandar calar a boca de alguém. A cena vaza. Vaza mesmo. Exatamente, vaza, porque
a pessoa já percebe que se não vazar, não vão lhe dar nada. Então, portanto, prefere colocar tudo ao ar. Como vazou também a questão do nosso King, o Baltazar. Lá está o King. Mas a verdade disto, eu ainda insisto nessa questão, se há verdade. Eu acredito também na manipulação, acredito no marketing. Okay. Hoje por hoje existem várias formas de sobrepor o nosso nome, até em alguns casos o nome do país. Okay? Sabe que durante muito tempo, até o momento, continuamos a falar do país em que o indivíduo ou o senhor Baltazar, portanto, cometeu, se é que terá cometido tais situações, tais atrocidades. Há quem considera atrocidade. No meu caso, Baltazar anda a sair com algumas mulheres. Acredito que como adulto também não insistiu, não violentou a ninguém, não sei, se for o caso. Mas então o nosso amigo Baltazar está aqui. Não é nosso amigo, porque Baltazar... Não, mas até certo ponto, é o caso de Baltazar que veio à superfície. Está bem. Mas dizia eu que não é nosso amigo. Baltazar agora está na boca. Está a querer dizer que não tem um Baltazarzinho aí dentro de si? Eu tenho um vizinho Baltazar. Não sei se também tem as mesmas características. E penso que não. É até alguém religioso que vai todos os domingos à igreja. Talvez não tenha essa. Faz diferença? Ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Baltazar também não terá frequentado a igreja. Mas vamos a olhar então. Baltazar de repente aparece com centenas de vídeos. Para que a coleção? E por que estes vídeos tinham que aparecer num único momento? Há alguma explicação lógica em torno disto? Primeiro, trazer a idade de Baltazar. Baltazar está com 54 anos de idade. Mas ele tem um rostinho assim, parece jovem. Parece novinho, mas... E com uma energia daquela. Claro, mas de classe, não é? É sobrinho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang-Nguema. Baltazar tem 6 filhos, casado com Samantha Congo, eu acho que é esse nome, Samantha Congo, e Baltazar é mesmo Baltazar e Congo também, portanto, são casados e Baltazar mesmo foi levado às barras do tribunal, em função mesmo deste são mais de 400 vídeos enfim, adultos. Mas é adulto, é relação sexual. Exatamente. Né? A expor aquelas coisas mais aí. Mais de 400 vídeos e provou-se, e atenção, Baltazar é alguém portador de VIH e SIDA. Afinal. Sim, mas provou-se que essas mesmas 400, mais de 400 mulheres envolveram-se com ele de forma... limpa, trigo limpo. Exatamente, de forma digamos, sem proteção. Sem coação. Não, coação, nesse caso não foram forçados. Exatamente. Julguei que tivesse a procurar uma palavra para desenhar o preservativo. Não é disto que está a referir. De livre e espontânea vontade. Pois é, e o mais engraçado é que em tão pouco tempo a situação viralizou. As pessoas começaram a gravar vídeos com aquele toquezinho ali e tudo mais. Isso é sinônimo de que o assunto, o acontecimento foi de bom agrado, ou é uma forma também de repudiar, porque as pessoas volta e meia fizeram várias gravações e continuam até hoje a gravar, até pessoas apelidaram-se de Baltazar. Será que este feito de Baltazar trouxe alguma reprovação de facto ou algum incentivo no que diz respeito à masculinidade? Digamos, atitudes do género não contribuem em nada para a sociedade. Aqui é a moral que está a falar. Claro. Mas a sociedade teve esta leitura? Bom, mas eu estou a dizer a atitude, primeiro. Não é? A atitude não constitui nenhum atributo bom para a sociedade. Agora, nós sabemos que, enquanto seres humanos, e ainda mais quando adultos, devemos medir as nossas ações. Ou seja, pensar naquilo que a gente faz e não fazer aquilo que a gente pensa. Porque as consequências poderão ser maiores. Temos uma sociedade diversificada que não consegue, grande parte delas, filtrar dadas informações. E encaram aquilo na leveza. Muitos até colocam aquilo na ridicularização. A essa altura, o que a gente vê na internet é uma brincadeira, é uma ridicularização da situação. Mas se irmos muito mais a fundo, do ponto de vista daquilo que é a humanidade como tal, isto é grave. É grave. Exatamente. E a sociedade devia se posicionar contra. Para quê? Para desincentivar, melhor dizendo. Mas o nosso amigo também não chegou aos números de Salomão. Ainda não chegou, né? Pelo menos os vídeos postos a circular ainda não chegou, né? Sim, mas nós nunca vimos vídeos de Salomão. Ernesto Neto, nós estamos prestes a terminar, mas ajuda-me a perceber uma coisa.
Ou eu vou pedir que o Alcides posicione-se até mim. Muito bom. Eu estou nesta câmara para dizer o seguinte. E Ernesto Neto, presta atenção. Hoje por hoje, há uma febre de viralização no nível da internet de coisas, de feitos que depois, volta e meia, colocamos aquilo na balança para uma análise profunda ou para uma análise profunda, não encontramos a essência lógica de tal acontecimento. A questão que se coloca, Ernesto Neto, será que esta viralização dos talentos, até de algumas coisas que não fazem sentido, constituem exatamente alguma valorização daquilo que as pessoas realmente fazem? É uma forma de contestar ou aqui um bullying estratégico? Por que é que as pessoas fazem alguma coisa que não faz sentido? Eu não vou mencionar aqui nomes, não é? Mas elas tornam-se virais, tornam-se famosas, até ganham dinheiro com isso. Eu já estou a pensar também em cometer algumas coisinhas ali fora daquilo que é o meu ambiente normal, parece que vai viralizar também. Há um bullying ali, ou é porque todos aqueles que viralizam com estes feitos acreditam que realmente as pessoas fizeram o que é bom? Eu até aconselharia também a colocar algumas coisas para fazer um pouquinho mais de dinheiro, assim também se calhar melhorar. Mas vale a pena só o dinheiro? Não vale a minha imagem, a minha reputação não conta? A moral fala muito mais alto. Então eu vou fazer uns pulozinhos, coloco na internet e pronto, viraliza. E as pessoas se perguntar, mas o que é que aconteceu de concreto? Qual é a lição que a pessoa passou? Ninguém consegue explicar. Principalmente, e devíamos aproveitar a internet com esta vertente, não é? A vertente educativa. Porque atualmente o mundo está cada vez muito mais capitalista e as pessoas são obrigadas a saírem muito cedo e voltarem à tarde, muito tarde às vezes. E deixamos os filhos com a internet. E é essa internet que publica coisas que nem fazem sentido, mas que atualmente o mundo já concebe. Portanto, a criação da internet não foi para esta perspectiva. E se a gente ir mais a fundo, a internet oferece um mundo maravilhoso, não é? Que permite as pessoas investigarem, estudarem, pesquisarem, comunicarem-se sem que vão para este âmbito que estamos aqui a tratar. E portanto, o mais caricato é que a sociedade está receptiva. Claro, essa sociedade parece que é uma combinação entre os promotores, na verdade os fazedores, os que trazem estes talentos sem explicações, depois os promotores e a sociedade que recebe de bom agrado. Será que estamos todos no obscurantismo? Será que estamos todos pervertidos? Será que estamos todos associados a este bullying moderno? Eu, se fosse pastor, diria que estamos no final dos tempos. Oh, afinal. mas não sou, eu vou simplesmente dizer que aqui a entidade que regula a própria comunicação, não é, na internet, devia também olhar para essa perspectiva, porque transformaram a internet num centro de comércio. E esqueceu-se a questão educativa. A partir da internet a gente consegue ver tudo de reprovado, de burla, enfim, de tudo que o homem imagina. E estamos a encontrar a pior espécie humana, a pior espécie do mundo, o homem, a usar a internet para fins malignos ou fins inconfessos, entre aspas, não é? Então, deveríamos encontrar a entidade que regula a própria internet também dosear os conteúdos. Se os vídeos forem, se calhar, dados sem alguma qualidade, estes não deviam ter acesso para que sejam publicados. Mas como tem a questão financeira em jogo, eles deixam passar tudo isso. E quem sofre? Naturalmente o nosso filho, que fica, até mesmo nós mais velhos, às vezes somos também, de forma indireta assim, também às vezes somos obrigados às vezes a consumir. E às vezes até a seguir alguns passos dessa... a gostar também. Exatamente. Será que estamos a ficar hipnotizados? Não, aqui há uma posição naturalmente, há aqui esse pendor. Mas felizmente os mais velhos já têm uma identidade formada. Eles até podem ir ao som da música, mas depois se ligam. Mas as crianças não. Estamos a olhar as crianças a viverem em mão da internet. É a nova febre. E isso, de facto, não ajuda a sociedade em nenhum momento. Ernesto Neto, para dizer, a internet não foi criada para este fim. Ernesto Neto, é sempre um prazer muito grande falar consigo. Aliás, desperta aqui o desejo de falar muito, falar mais e mais. Todavia, o nosso tempo também é contado. Nós não queremos vender qualquer coisa ao nível da internet. Mas tem imagem do Baltazar aí? Não, o Baltazar, já falámos do Baltazar. Não, se tem imagem do Baltazar. Sim, não, esta imagem é minha. Não, minha,
decente daqui da foto capa do Motofone. Esta aqui não tem nada a ver com Baltazar. Não, esta aqui é o Sr. Jonas Catarina. Ok. Pronto. Ernesto Neto, foi um prazer muito grande tê-lo todo aqui meu. nesta estreia em que fizemos a análise de diversos assuntos que se deram ao longo do ano. Claro que escolhemos alguns que de alguma forma ressaltaram alguma espécie de insólito e mereceram alguma curiosidade, mereceram de nossa parte esta análise toda. Nós vamos contar em tê-lo nas próximas edições e claro que o nosso compromisso é semanal e claro que vamos levar esta outra visão, este outro ângulo para esta sociedade. Está aí, um outro ângulo, não é? Muito bom. Não se toca, um outro ângulo. Muito bom. Então eu agradeço imenso e aqui também já boas entradas e boas saídas. Muito obrigado, muito obrigado. Realmente eu saio bem, acredito. Hoje, a fazermos a gravação deste programa, eu não sei o que é que vai acontecer no dia 31, mas todavia não me vou expor também de qualquer das formas. Não. Temos que fazer bem as coisas, tá? Claro, com algum equilíbrio. Com algum equilíbrio. Então, caríssimo Ernesto, e assim aí em casa, foi um prazer muito grande contar com a sua aprazível audiência durante estes minutos. Claro que estamos a começar, estamos de estreia e já agora esperar que tenham gostado. Fica o compromisso de estarmos juntos na próxima edição, que acontece seguramente em 2025. Então, tchau, passem bem.